Que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Com alegria eu me encontro com você, escutando esta Palavra de Deus que a liturgia coloca nesse dia nas nossas mãos. Você já me conhece, né? Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. Se você não me conhece, prazer em conhecer você. É uma grande alegria estar aqui com você, fazendo-me discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você também, eu sou um discípulo, sou alguém que escuta esta palavra. E ontem nós ouvimos Jesus iniciando esse chamado sermão das parábolas, discurso sobre as parábolas. E a gente sabe que em matéria de pedagogia, se você é uma catequista, se você é um catequista, se você é um professor, uma professora, ou se você lida com a questão do ensino, a gente sabe que a gente precisa usar recursos didáticos. E a gente sabe, a gente aprendeu, não é, esse ditado, esse provérbio oriental que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente precisa sempre de metáforas, de símbolos que ajudam a fixar um ensinamento. Nada melhor do que isso, não é? Aquelas famosas histórias ou anedotos que a gente vai ouvindo, vai contando, as famosas fábulas que sempre depois finalizavam com aquela moral da história, alguma coisa que a gente está ensinando que depois a gente tira algum tipo de aprendizado. Mas vem cá, uma parábola é só e simplesmente algo para facilitar a aprendizagem ou tem algo mais do que isso? Bom, se a gente pensa que a aprendizagem é somente uma coisa que tem a ver com a memória, com saber alguma coisa, então isso não é o profundo de uma aprendizagem. E, aliás, a gente sabe disso, que a verdadeira aprendizagem significa a mudança de comportamento. Ora, se você quer ensinar aos seus alunos que antes de comer eles precisam lavar as mãos, você ensina tudo, disso que fala sobre os germes, sobre as bactérias, ensina todas as coisas, você faz a prova, não é, faz a avaliação e a criança tira nota 10. Mas se ela não colocou em prática o hábito de, chegando da rua, lavar as mãos antes de comer, ela não aprendeu. Por quê? Ela não integrou um ensinamento novo. Portanto, aprendizagem, ensino, tem muito a ver com mudança de comportamento, com mudança de mentalidade, com mudança de atitude. Já sei que você sabe onde é que eu quero chegar. Exatamente aí. Ensino e aprendizagem tem a ver com conversão, com mudança de mentalidade, com mudança de atitude, com integração de atitudes e de comportamentos novos na vida da gente. Então, Jesus, quando conta uma parábola, não é só para que o discípulo e a discípula fique mais ilustrado, fique uma pessoa que sabe das coisas, não é para a gente ficar sabido. É para a gente se tornar uma pessoa nova, é para a gente se tornar uma pessoa diferente. Portanto, o ensinamento tem que ser integrado na nossa vida. Jesus não quer pessoas eruditas. De gente erudita pode ser que, de gente erudita o mundo pode estar cheio, mas a questão é ter gente que coloque em prática aquilo que está aprendendo. O ensino tem que nos levar a uma transformação, a uma prática, a uma mudança. Então, as parábolas de Jesus, elas não têm por finalidade a erudição dos seus discípulos, mas a sua conversão, a sua mudança. De verdade, uma parábola cai no coração do discípulo e cumpriu o seu efeito se ela germina em atitudes novas na vida da gente, em novos comportamentos. Se não, a didática não alcançou o seu objetivo. Ora, os discípulos de Jesus quiseram saber de Jesus por que é que ele falava em parábolas. Porque parece que o que os discípulos estão dizendo é que tem alguma coisa na parábola que não é tão simples de ser entendida, não é tão simples de ser compreendida. Talvez os discípulos estejam querendo que Jesus fosse ainda mais claro, ainda mais explícito, ainda mais direto. Mas tem uma coisa aqui na didática, que no ensino a gente precisa entender. Sabe o que é? Que para que haja o verdadeiro aprendizado, para que haja a verdadeira mudança, para que haja a verdadeira transformação,
O discípulo, o aluno, tem que estar motivado e queira pagar o preço. Pagar o preço daquela aula. Pagar o preço daquele ensinamento. Tem uma coisa que eu fico pedindo a vocês todos os dias, né? Você já fez o pagamento por essa live que eu fiz aqui agora? Qual é o pagamento que eu peço da sua parte? Dá um like naquilo que eu fiz. Aliás, eu quero agradecer a um monte de pessoas que estão fazendo esses seus gestos, estão regando a sua sementezinha, a semente que eu jogo na terra, e estão mostrando que estão querendo realmente fazer alguma coisa, estão se comprometendo. Eu quero que você se comprometa com o conteúdo que eu estou aqui transmitindo para você. A sua verdadeira motivação não é somente encontrar um tempo no seu relógio para você escutar o que eu produzo, o que eu estou oferecendo. O outro dado é um comprometimento seu de curtir aquilo que eu estou colocando aqui lá no meu canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, na minha página do Facebook, no meu perfil do Facebook e aqui no Instagram. E aí, você ontem encontrou tempinho para curtir ao menos 5 dos vídeos que você já viu e não curtiu? Para quantas pessoas você mandou esse vídeo? Não basta que você se engaje no sentido de você ver e ouvir. É preciso que você queira que a transformação que está ajudando você a ter, você não fique egoisticamente conservando a sementinha somente para você. Você também tem que jogar a semente na terra. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Você plantou para algum irmão a sementinha de ontem? Você vai plantar para quem a sementinha de hoje? Para quem você vai mandar o vídeo? Não se preocupe se ele vai ver ou não vai ver. Você faz a sua parte, você semeia. E a sua motivação, o seu comprometimento com essa live de hoje vai ser mandar para 10 pessoas este conteúdo que você está ouvindo aqui hoje. 10. Nem mais nem menos, 10 pessoas. 10 pessoas diferentes. Se depois elas não vão dar bolas para aquilo que você mandou, problema dele, dela. Você fez a sua parte. Mas voltando ao tema que eu estava falando, do engajamento de quem escuta uma mensagem, do engajamento de quem quer ser aluno e aluna. Lembra de Marta no domingo passado, que ela estava aflita com muita coisa que ela estava fazendo? Era uma mulher ocupada, ela tinha muito o que fazer. A irmã dela também não era alguém sem o que fazer, não. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo João que ela teve dinheiro suficiente para comprar um perfume caríssimo para preparar o corpo de Jesus profeticamente para a sua sepultura. Ela pegou as suas economias, ela guardou muito daquilo que ela produzia também para dar um presente caríssimo para Jesus. Maria também trabalhava, Maria também se dedicava, mas na hora que ela tinha que escutar Jesus, ela sabia estabelecer a prioridade, ela pagava o preço do ensino. Pagar o preço é uma forma de dizer, de forma diferente, ela se comprometia com o que o seu mestre falava. Pois bem, para mim e para você, o convite é esse: a gente se comprometer, a gente saber dar uma resposta. E na medida que a gente se compromete com a mensagem que a gente recebe, essa mensagem, como uma sementinha, vai crescendo dentro da gente. E aqui a gente precisa dizer uma coisa: a palavra precisa ser praticada. Porque se a palavra não for praticada, ela não progride, ela não se desenvolve, ela regride, ela volta para trás. É como se a semente fica uma semente que murcha, ela se torna uma semente perecível. A palavra é imperecível, mas essa palavra que é imperecível precisa de uma resposta, precisa de um seu comprometimento. Certamente você deve conhecer no ciclo ou das suas amizades ou dos seus conhecimentos, por exemplo, gente que se envolve com droga. Quantas vezes eu já encontrei mãe que tem filho envolvido com droga, pai que tem filho envolvido com droga, ou irmão que estão desesperados, vê que o filho está muitas vezes devendo a quem entrega a droga, a quem fornece isso, aquilo, uma loucura, tem que tirar o menino dali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o pai e a mãe sabem que pode tirar dali por um tempo, mas se ele não tiver curado dentro dele, não vai adiantar, porque ele vai encontrar um outro lugar para se amarrar, para se engrovilhar, para se comprometer na má vida. E aí o pai e a mãe desesperadamente dizem: padre, o senhor conhece aquele centro que trata de pessoas que precisam da recuperação para se desintoxicar, etc. E você até sabe, você conhece o endereço, você conhece algum centro, você sabe de alguém, mas você sabe qual é o requisito número 1 que cada uma dessas instituições tem?
que a pessoa queira fazer a terapia, que exista a vontade da pessoa, a boa vontade da pessoa. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus esbarra na sua e na minha boa vontade, no meu e no seu desejo de querer que ela crie raiz dentro da gente. Não importa como é o terreno do meu coração, mas se existir aquela vontade de que a palavra de Deus caia nele, ele vai progredir. Lembra de Pedro? Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. E chegou um certo momento que ele disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Chegou aquele momento em que Jesus disse para ele, Pedro e aos outros que estavam ali, vocês também não querem ir embora como os outros estão indo embora? E Pedro disse, Senhor, para quem é que nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso a gente viu na carta dele ontem, não é? Que essa palavra de vida eterna, essa palavra que vem desde a eternidade, é uma palavra viva e que nos regenera, que nos faz nascer de novo, nos gera uma outra vez. E Pedro, que deu este passo, que deixou tudo para seguir Jesus, que sabia que essa palavra era a palavra de vida eterna, ele sabia dar respostas que não vinham somente do coração dele, que era fruto da inspiração, que era fruto da escuta do Pai. Quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou e vocês o que é que dizem? Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Veja como a palavra vai progredindo dentro daqueles que fazem a sua parte, que aderem a esta palavra, que agarram nessa palavra e permite que ela vá criando raízes dentro da gente. Portanto, a escuta da palavra pede uma coisa para você e uma coisa para mim. Responsabilidade. Habilidade de dar uma resposta. Habilidade de se colocar na escuta. E o que é que você faz para que essa palavra crie raiz em você? Qual é a sua habilidade em corresponder à palavra? Em fazer aquilo que a palavra deseja que você faça. Porque essa escuta é uma escuta que tudo muda e que tudo transforma. Vejam só o texto de hoje, Mateus 13, de 10 a 17, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem para ele, por que tu falas em parábolas ao povo? Parece que estão abismados, parece que estão maravilhados, parece que eles gostariam de ainda mais clareza da parte de Jesus. E Jesus respondeu para eles, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não é dado. A primeira coisa é que é algo que é dado. E por que é dado aos discípulos de Jesus? Você se lembra, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 25, Jesus louvou ao Pai dizendo, eu, Pai, te louvo, te dou graças, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, e escondeste aos doutores, aos doutos, aos sábios e aos entendidos. Esse povo que fecha o coração é gente que quer se comportar como douto, é gente que se quer comportar como gente que sabe demais. Sabedoria, quando é demais, vira bicho e engole o próprio dono. Por isso Jesus fala em parábolas, ao mesmo tempo para fustigar a vontade deles, para despertar o desejo, para ver se eles querem dar o passo a mais, se eles querem dar uma resposta. A resposta de Jesus, portanto, foi esta que nós acabamos de ouvir. Ele diz, porque essas pessoas, a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino, pois a pessoa que tem será dado ainda mais. Pois é, quem já recebeu o mistério do reino e se comprometeu com esse mistério do reino, quem faz a sua parte, a esse é dado sempre cada vez mais. Como eu disse que aconteceu com Pedro, deixou tudo, seguiu Jesus. Nós não te abandonaremos, tu tens palavras de vida eterna. Aí vai sendo dado sempre mais a estes que vão se comprometendo com essa palavra, vão encontrando as dificuldades, mas permanecem perseverantes. E o que é que vai acontecer? Este vai ter mais, vai ter em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o pouco que tem. Até aquela escuta que vai sendo feita, mas que a pessoa não se compromete com ela, aquilo depois se perde. Se você tem uma habilidade para alguma coisa e essa habilidade é pouca, se você não continua fazendo, aquela sua habilidade vai por água abaixo. Você perde esta habilidade. Mas se você insiste e diz, eu ainda não sou habilidoso, mas eu vou treinar hoje, vou treinar amanhã, você vai ganhando habilidade, a habilidade vai crescendo.
Quem não progride, regride, desanda, como a gente costuma dizer, vai para trás, não avança, não vai para a frente. É por isso que eu lhes falo em parábolas de Jesus, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Por que isso? Jesus diz: deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Aqui está o problema e a chave para compreender essa palavra. Um coração insensível, um coração que ficou duro, um coração que está como pedra. A Bíblia chama isso de esclerocardia, um coração endurecido, um coração que está como pedra. É um terreno no qual a semente não cai porque virou uma pedra. E em cima da pedra é muito difícil nascer alguma coisa. Só se aquela pedra tem uma fenda, tem uma espécie de abertura e um pouquinho de terra por ali, uma sementinha é até capaz de pegar ali. Mas é preciso que haja essa fenda, é preciso que haja essa abertura. Mas quando o coração se faz insensível, aí não pode acontecer nada. Por que esse coração é insensível? Diz Jesus: eles ouvem com má vontade. Tem um ouvido duro, um ouvido endurecido, uma cerviz dura. Um povo que escuta com má vontade. Aqui está o segredo. Maria se sentou aos pés de Jesus e ali escutava com boa vontade. Quem tiver ouvidos, ouça, nós ouvimos no Evangelho de ontem. E diz: quem ouve com má vontade, fecha os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e os cure. Olha, a insensibilidade pode começar a nascer por uma coisa que a gente diz que é a intimidade demais. Não é? A insensibilidade começa, por exemplo, quando a gente se habitua. E quando a gente se habitua com uma coisa, por exemplo, a gente já sabe de cor. Saber de cor deveria significar saber com o coração. Mas se o coração é insensível, a pessoa sabe, até memoriza. Mas com um coração insensível, já não sente mais nada. Quando vê, os olhos não mais se encantam. Quando escuta, o coração já não mais pula de alegria. Como é ruim quando a gente se habitua com as coisas. Quando a gente sabe uma coisa de memória, olha o que acontece. A gente pode saber mecanicamente. A gente já não se dá conta nas palavras que a gente repete. Sabe, um monte de oração, um monte de passagem, a gente repete. Repete como um papagaio. O papagaio não sabe o que é que ele está falando. Não conhece o significado do que ele diz. O interessante é porque em grego, a palavra que dá a palavra raiz para memória, mné, essa raiz que dá memória, dá também uma outra palavra que mnemeion, que significa o túmulo. Quase como dizendo assim para a gente que a memória pode ser o túmulo da palavra. Eu sei a palavra, eu sei tudo a memória. E a memória pode ser o túmulo. Não só um lugar de recordação, mas um lugar onde tem uma palavra que já está morta. Uma palavra que para mim não tem mais vida. Uma palavra que para mim não pulsa. Então, eu já estou tão habituado com essa palavra que eu a ouço sempre e ela não modifica mais nada em mim. Meus olhos já estão tão habituados em ver o mesmo caminho e a enxergar as mesmas coisas que não mais se encanta com aquilo que vê. O olho já guardou a memória, não é? De tudo aquilo que eu vejo, não é? Quando eu vejo uma pessoa que eu conheço, minha memória é ativa e eu logo do meio da multidão eu distingo aquela pessoa. E talvez porque eu já fiquei fixado naquela pessoa que os meus olhos distinguem a partir da minha memória, eu já nem olho direito para os outros rostos que eu estou vendo ali, para a novidade. Assim também a palavra de Deus, porque já está tanto a memória, a gente lê aqui já sabendo tudo, como é que começa e como é que termina, que essa nossa memória é a sepultura dessa palavra. Agora, se a nossa memória se tornou a sepultura dessa palavra, é preciso que a gente evoque o Espírito de Deus para ressuscitar essa palavra que está dentro de nós e faça o nosso coração vibrar mais uma vez com a palavra que a gente escuta, para que o nosso coração não seja o lugar de uma palavra morta, mas um lugar de uma palavra que é viva e eficaz, transformadora. Jesus diz então para os seus discípulos, que fizeram essa pergunta para ele, diz: felizes sois vós porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Olha só, os nossos olhos e os nossos olhos e os nossos ouvidos precisam não estar
viciado pela memória das coisas que a gente vê, não podem estar viciados os nossos ouvidos pela memória das coisas que a gente escuta, que a gente já sabe a memória, já sabe como começa e como termina, e não é mais capaz de sentir o impacto do que a gente ouve. Diz Jesus: eu vos digo, muitos profetas, os profetas que são lá do passado, muitos justos que são lá do passado, desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Peçamos ao Senhor essa graça de que a gente não fique apenas com uma palavra que a gente já ouviu no passado e que a gente já não escuta mais no presente. Uma palavra que foi falada por gente que já está lá atrás, mas que agora, quando eu escuto de novo, não repercute na minha consciência e na minha existência. Peçamos ao Senhor a graça de ouvir a palavra no dom da novidade e da habilidade de dar respostas. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és a palavra viva que o Pai pronunciou para os nossos corações no dia de hoje. Dá-nos a graça de escutar essa palavra com ouvidos novos. Senhor, nós sabemos que no nosso corpo tudo está em movimento, é tudo novo, nossas células estão se renovando, nossos neurônios estão se renovando. Com o passar do tempo não temos mais nenhuma das células com as quais nós nascemos. Tudo se renova. Fazer também que essa palavra que nós estamos escutando hoje, ela seja nova na nossa vida, ela seja eficaz para a nossa existência. Que a nossa memória não seja o túmulo da palavra nova que Tu nos diriges, e que essa palavra nova seja capaz de reestruturar a nossa existência, o nosso comportamento, as nossas decisões, a nossa vida. Desperta em nós a habilidade da escuta e da resposta, que transforma a nossa existência, que muda o nosso comportamento. Que as Tuas parábolas despertem em nós o verdadeiro ensino, a verdadeira conversão, a verdadeira vontade de adesão àquilo que Tu nos dizes, àquilo que Tu nos falas. É o que nós Te pedimos neste dia, Senhor Jesus. Dá-nos essa graça, dá-nos essa força, dá-nos assim viver. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te acompanhar. Esta palavra esteja do teu lado, te acompanhando sempre, renovando a tua existência, abençoando a tua existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, um abraço grande para você que acompanhou essa live de hoje. E eu já disse, não é? Curte lá a mensagem que a gente colocou hoje como sua forma de engajamento, de comprometimento. E já sabe, 10 pessoas para encaminhar a live de hoje, é o compromisso desse dia. Faz a tua parte. Um abraço aqui para a Odaléia acompanhando essa live de hoje. Um abraço para a Melinha Reis, aí em Santo Antônio de Jesus, para a Sandra, para José de Lima. Agora tem mais gente aqui acompanhando que eu não sei onde é que sumiu aqui, porque pela quantidade que eu estou vendo, tem mais gente cujos nomes não me estão aparecendo aqui. Eu peço desculpa a qualquer outra pessoa que esteja acompanhando a live e que eu não consigo identificar aqui. Gente querida, portanto, um dia abençoado, um dia na graça de Deus.